Abençoar nessa noite. Queria que você desse suas mãos para cá. Eu quero abençoar a vida dele, amém? Dê suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, a gente quer te pedir, Pai, usa teu filho mais uma vez como canal, como instrumento, usa ele como boca de Deus nesse lugar. Senhor, dá intrepidez, ousadia, Pai, que todo o Wellington caia por terra nessa noite, mas que o teu Espírito Santo fale através da vida dele, que ele traga a tua cultura do reino nessa noite, para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Amém, Deus abençoe. Amém, boa noite, irmãos. Aleluia, bom estar aqui de novo com vocês. Eu gostaria que o Espírito Santo tivesse liberdade para fazer de nós família de verdade, né? Que não fosse apenas um título, né? Porque pastor é um título, apóstolo é um título, diácono é um título, é dado título para a gente, isso parece que em vez de nos aproximar, nos afasta, né? E nós temos título de irmãos, mas em nome de Jesus que caia por terra o título e nós viemos nos tornar família de verdade, amém? Olha para o seu irmão que está atrás de você, diga, eu sou seu irmão, eu sou sua irmã, aperta a mão dela, olha no olho, deixa ele perceber que você é irmão dele, irmão dela, de verdade, diga, bem-vinda irmão, bem-vinda irmã, conta comigo, aleluia Jesus, glória a Deus, aleluias, aleluia Senhor. Somos irmãos, somos família, glória a Deus, aleluia, somos família, amém irmãos? O culto não é meu, o culto é nosso, o culto não é de quem está ministrando, o culto é nosso, a casa é nossa, o Deus é nosso, o Espírito é nosso, é tudo nosso, amém irmãos? Não dá para se fazer nada sozinho. Eu vou falar e vocês se calam, não. Enquanto eu estou aqui tentando passar o que é sobrenatural para a vida de vocês, o sobrenatural está movendo dentro de vocês, porque o Espírito Santo habita em vocês, amém? Quem tem o Espírito Santo diz glória, glória! Aleluia, então aplauda o nome de Jesus bem forte, aleluia, glória a Deus. Eu fico feliz porque eu estou com a minha família, né? Não sei se tem alguém aqui que mora no Nordeste tirando a Simone. Não sei se tem alguém que é do Nordeste tirando a Simone, eu, né? Não sei, tem mais alguém que é do Nordeste aqui? Levanta a mão. Glória a Deus. É cheio de missionário no Rio de Janeiro. Bem-vindo, missionário, bem-vindo. Glória a Deus, bem-vinda, missionária. Né? A quantos quilômetros nós estamos da nossa família, irmãos? Muito longe. Nossa, família. Ontem eu estava vendo a foto da minha avó. Por acidente eu vi a foto da minha avó com a tia minha, que ela tem 80 e pouco, quase 90 anos, quer dizer, ela não tem Facebook, né irmão? Imagina a minha avó mexendo no Facebook, não dá. Aí uma tia minha tirou foto dela, ela está montando um álbum de família, tirou foto da minha avó, arrebentou meu coração. Eu olhei para minha avó, eu vi minha mãe, que perdi quando tinha 13 anos. Estou muito longe da minha família. O que é que me consola? Você que é minha família, amém? Diga para o irmão que está do seu lado, você me consola, minha família. Você é minha família. É com você que eu conto, irmão. É com você que eu conto, irmã. Isso faz de nós igreja. Isso faz de nós igreja. Então me ajude nessa noite, amém? Promete que não vai me deixar sozinho, diga amém. Não me deixa sozinho não, pelo amor de Deus. Se eu olhar, eu vou olhar para vocês, estou olhando para vocês. Se eu perceber que vocês estão preocupados com o carnê da Casas Bahia, eu vou me sentir só. Deus vai cuidar do teu carnê, quem crê nisso diz amém. Olha Deus, cuida do meu também, Jesus. Aleluia, Deus está falando já, né? Olha aí. Você pode abrir a sua Bíblia comigo? 1 Samuel, capítulo 17. Quem tem celular com Android diz amém. Levanta a sua mão assim. Glória a Deus. Aleluia. Que cada um que tenha celular também tem uma Bíblia. Aleluia. Glória a Deus. Jesus é bom, amém, irmãos?
Quem tem 1 Samuel 17 na Bíblia, diga glória a Deus. Que bom, amém. Tem ninguém com a Bíblia rasgada. Versículo 26, diz assim a palavra do Senhor. Versículo 26, né? Na outra página. Diz assim: então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Quem é exército do Deus vivo, diga glória. Amém, bem-vindo. Versículo 31, pula comigo, lá para o 31. Versículo 31, diz assim: ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-la. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro, desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele, feri e o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este circunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Aleluia. É esse Deus que está nesse lugar. Você pode sentar crendo e dando glória a Deus. Aplauda Jesus pela palavra dele, querido. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor. Não tem herança maior para as nossas vidas, irmãos, do que a palavra de Deus. Não tem herança. Tanto é que a Bíblia diz que a nossa fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém, não estou só. Eu queria falar contigo essa noite um pouco sobre Davi, sobre esse menino, até então menino, que depois se torna rei. Esse menino é uma resposta de oração. Esse menino é um clamor. Havia um clamor em Israel, e esse menino é um clamor. É uma resposta de oração. O povo clamava por uma resposta, e esse menino era essa resposta de oração. Esse menino foi profetizado, foi declarado, ele foi gerado num sonho. Israel sonhou com um líder. Israel sonhou com um governo, com um rei. Alguém que representasse o próprio Deus. Esse menino não era qualquer um. Aqui começa uma grande história. A Bíblia diz que Israel estava cansada de ter uma voz profética. Na verdade, eles não queriam o profeta porque se decepcionaram com o sacerdote. Nós não temos muito essa divisão, né? Agora que nós estamos entrando nessa questão de igreja apostólica, de cultura do reino. Na cultura do reino, cada um tem o seu papel. Cada um faz o seu papel, porque isso é organização. O céu funciona com organização. Deus trabalha com organização. Tanto é que os que servem a Deus têm hierarquias, como arcanjos, querubins, serafins. Existe uma hierarquia, uma organização. Existe uma organização na igreja. E quando você nasce, Deus dá um ministério para você. Esse ministério é parte de uma cultura, de um propósito de Deus. O sacerdote, ele tem um papel. Qual é o papel do sacerdote? O sacerdote, ele precisa apresentar Deus para o povo. Ele precisa ensinar o povo sobre quem é Deus. E ele fala sobre quem é Deus para o povo. E esse é o papel do sacerdote. Havia um homem chamado Eli. E Eli era sacerdote, ele formava sacerdote. E ele cuidava do templo, ele cuidava do tabernáculo. Era ele que cuidava do que era sagrado, ele cuidava da igreja. Ele ficou velho e relaxou com o que era de Deus. Ele abaixou as mãos, a ponto dos seus filhos fazerem bagunça no altar, a ponto dos seus filhos fazer o que queriam dentro da igreja. Eles entravam dentro do templo e faziam o que queriam. O que era determinado por Deus já não tinha valor. E eu louvo a Deus porque nós temos um sacerdote, como o pastor Alexandre, que não nos deixa fazer bagunça dentro da casa de Deus. Amém, queridos? Obrigado, Senhor.
Nós temos um sacerdote que diz: ei filho, este lugar é lugar de adoração, é lugar de clamor, desliga o celular. Isso é zelo pelas nossas almas. Diga glória a Deus por isso. Porque eles não tinham um sacerdote assim. O sacerdote estava cego. Se você ler 1 Samuel 3, você vê a Bíblia dizendo que já não havia mais visões, que a lâmpada tinha apagado. Isso era uma simbologia da situação do sacerdócio. E o povo sentiu isso e falou: estamos sem líder, estamos sem sacerdote. Todas as nações têm um rei, nós queremos um rei. Deus levanta, porque não havia um sacerdote, Deus levanta um profeta. Um menino que foi criado para ser sacerdote assumiu um outro ministério, porque ele não nasceu sacerdote, ele nasceu profeta. Ele era o clamor de uma mãe que não podia gerar filho. Falou: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu não quero filho para mim, eu não quero filho para provar para ninguém que eu posso ser mãe. Eu quero um filho para te entregar. E se o Senhor me der esse filho, eu devolvo ele no templo. E esse menino chamado Samuel, ele se tornou a voz de Deus, porque não havia mais sacerdócio. A voz profética de Deus para aquela nação. Quando uma decisão tinha que ser tomada, agora não era ensinado sobre Deus, havia uma voz de Deus, havia um sacerdote dizendo: ei igreja, o caminho é esse, é por aqui, precisamos seguir essa direção, porque o ensino não estava mais dando resultado. Eles precisavam mais saber sobre quem era Deus. Eles não precisavam saber sobre quem era Deus. O que eles precisavam saber era para onde ir com Deus. O Brasil não precisa saber sobre Jesus, irmãos. O Brasil precisa saber o caminho até Jesus. O Brasil sabe quem é Jesus já. Você fala para qualquer um na rua sobre Jesus. Você vem: deixa eu falar de Jesus para você. Eu sei quem é Jesus. Eu sou desviado, eu sou afastado. Eu vi na televisão, eu vi José do Egito. Não precisa mais se saber sobre quem é Deus. O que nós precisamos saber é o caminho até Deus. Quantos querem saber o caminho até Deus? Diga amém. Por isso, o ministério do sacerdócio de Eli foi substituído pelo ministério profético de Samuel. E agora Samuel falava assim: olha, é assim, tem bagunça no templo. Eu não quero bagunça no templo. Eu não quero bagunça com o que é sagrado. Eu quero santidade no altar. Eu quero que vocês valorizem a casa de Deus. Você sabia que tem uma passagem em Ageu que fala sobre... Quer ver? Lê comigo em Ageu. Não tem nada a ver com o que eu vou pregar, mas é só para você ter uma noção de como é séria essa questão do templo. Se Deus está mandando falar, eu vou falar. Diga amém. Quem quer ouvir Deus? Diga amém. Glória a Deus. Ageu capítulo 1. Olha que interessante. Hoje eu acordei ouvindo o anjo falar esse versículo no meu ouvido. Até comentei com a minha esposa sobre isso. Eu falei: olha amor, isso aqui, que tremendo. Ageu capítulo 1, quem achou, diga amém. É difícil mesmo, e a profeta menor está entre Zacarias ali, antes de Malaquias, quase no finalzinho do Antigo Testamento. Então eu vou ler para você, presta atenção aqui, olha só. Diz assim a palavra de Deus, que eu vou ter que correr por causa do tempo. Olha que tremendo esse princípio. E o reino de Deus é baseado em princípios. Olha que tremendo isso aqui. Ageu capítulo 1, versículo 2. Assim fala o Senhor dos exércitos. Então quem está falando? Deus. Olha Deus falando. Deus fala assim: ei meu povo, este povo está falando assim. Olha o que esse povo está dizendo. O povo está dizendo: não é tempo em que a casa do Senhor deva ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, profeta, ministério profético, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e colhido pouco. Semeia e não colhe. Come, mas não chega para fartar-vos. Está comendo o diariamente. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Mas ninguém se aquece. Se veste, mas não se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo no saquetel furado. Teu salário não dá para nada. O salário não dá para nada. Deixa eu explicar, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Você sobe o monte, traz madeira, edifica a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste na casa, eu com um assopro dissipei. Por quê?
Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que permanece em ruínas. Olha Deus falando, irmãos. Vocês estão cuidando da vidinha de vocês, cuidando da casa de vocês, e a minha casa está com som ruim. A minha casa está com um microfone que tem uma fita isolante segurando aqui, a bateria. A minha casa, eu estou pedindo para pintar tem quantos anos? Quantos meses? Quantos meses? Estou falando, pinta esse lugar, muda as cores todas. Irmãos, não vai haver aí se não houver em volta de nós. Nós vivemos dentro de uma presença. Tudo que acontece nas nossas vidas é fruto da presença. Quando temos presença de Deus, tudo muda. Porque quem cura é a presença, diga glória a Deus. Quem sara é a presença. Quem nos convence de quem nós somos, do pecado, da justiça e do juízo, é a presença pelo Espírito Santo. Se nós não obedecemos a Deus e não cuidamos da casa de Deus, estamos preocupados com o nosso salário, o nosso casamento, nossa vida particular, e a casa de Deus está em ruína. Aí ele fala, por isso você está passando frio. Por isso você trabalha, teu salário não dá para nada. Vocês estão abandonando o que para mim é importante, para viver o que é importante para você. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Amém, que isso fique no seu coração, amém? Não era disso que eu queria falar, não. Isso é só para a gente pensar um pouco sobre como é que funciona princípios. E o reino de Deus é baseado em princípios. O profeta Samuel falou, ei Israel, está uma bagunça. Deus não vai honrar. Não vai, tem que haver uma transformação. Mas o povo não queria, o povo queria algo aparente. Sabe o que o povo queria? O povo queria um ministro de louvor que chegasse aqui e atraísse a presença por eles. Deixa eu te dar quantos querem uma boa notícia? Você é capaz de atrair a presença de Deus sem ministros de louvor. Mas você também é capaz de reter o céu quando o ministro de louvor quer atrair. Nós precisamos individualmente entender que podemos abrir os céus. Quantos querem abrir os céus? Não venha buscar um ícone. Não, eu vou lá porque o diácono Hélito vai pregar e ele é uma bênção pregando. Irmãos, eu não sou uma bênção pregando. Tudo que eu faço aqui é contar de uma história com Deus. A diferença é que eu sei de quem eu estou falando de verdade. Eu sei quem é o Jesus que eu estou pregando. Eu sei quem é o Espírito que eu estou falando. Eu sei quem é o Deus que me chamou. E essa é a diferença, não é que eu prego muito, é que Ele operou na minha vida a ponto de fluir de mim. Quantos querem isso? Diga glória a Deus. É o que Deus quer para você. Não, eu vou lá porque o diácono Hélito vai pregar, ele é uma bênção pregando, o pastor Anderson ia descer fogo e eu vou ser renovado no Espírito. Não substitua Deus pelo profeta, pelo líder. O povo fez isso e falou, olha, eu quero um rei. Não, eu quero um rei. Porque os filisteus têm um rei, os amorreus têm um rei, tem um homem, um cara que a gente vai... Substituíram presença por homens. Sabe o que a igreja está fazendo? Substituindo a presença por homens. Nós temos semideuses, apóstolos, nós temos Tales. Quem precisa adorar se tem o Tales para adorar? Ele vem aqui, canta e a glória... E a nossa vida continua a mesma. E ele cada vez mais rico. Não é isso que Deus quer. Deus não nos chamou para ser ministro, Deus nos chamou para ser filhos. Amém? Deus está construindo uma história de filhos, e filho é individual. Filho não é individual. Eu não sei quantos filhos a sua mãe tem, mas já prestou atenção como é que é diferente um do outro? A não ser os gêmeos, né? Mas até gêmeos tem diferente, né? Há uma diferença. E se não houver diferença no aparente, há diferença no caráter. Não são iguais, não adianta. É assim que Deus trata a igreja como filho. Nós somos indivíduos, amém? Indivíduos. Porque nós somos indivíduos, nós temos histórias individuais. As histórias não se repetem. A tua história é particular. Deus construiu uma história particular com você, pessoal, única. A tua história é única. A tua história não se repete na vida de ninguém. Ontem eu fui convidado para
para um lanche na casa de uma irmã. Benção, irmãos, eu me senti rei. Imagina uma mesa posta assim, linda, sabe? Com tudo que você gosta. Eu falei, meu Deus, Deus abençoe essa vida, viu, irmã? E eu entrei e falei, caramba, olha. E ela começou a me contar a história dela, irmãos. Eu falei, olha, se não há um Deus, eu não sei quem te sustentou até aqui, irmã. Deus tem dado uma história particular para cada um de nós. Quantos aqui tem uma história particular com Deus? Ei, tua história particular é única. Presta atenção no que ela está forjando. Deus deu Saul para o povo como resposta. Vocês querem um rei? Então eu vou dar um rei segundo o coração de vocês. Está aí o rei. Homem forte, bonito, belo, aparente. Era o mais formoso dos irmãos. Quando Samuel olhou para Saul, disse, é esse cara mesmo. Nossa, ele tem mesmo. Puxa, ele realmente parece rei. Ele é forte, alto. Tanto é que a Bíblia diz que a armadura de Saul não cabia em Davi, que Davi era, menino, Mas era um rei segundo o coração do povo. Você sabia que se Deus te der um líder segundo o teu coração, ele vai destruir a tua vida, esse líder? Você sabia que as igrejas hoje em dia têm tido líderes segundo o coração do povo? E por causa disso eles estão caminhando para o inferno. Porque se nós tivermos um líder segundo o nosso coração, ele só vai fazer o que a gente quer que ele faça. Você já viu um filho que o pai faz tudo o que ele quer? Quantos aqui conhecem um filho que tudo o que ele quer o pai e a mãe faz? Irmão, sinceramente, é o tipo de criança que é complicado de lidar. Sim ou não? Sejam sinceros. É ou não é, irmã? Filho, tudo que quer, e a mãe faz, o pai faz. Faz. Sabe o que está construindo? Um monstro que vai se levantar contra ele depois. Não muda isso não. Tudo que... Aí Deus falou para Moisés, não é assim não, passa à frente do povo. O líder é você. Não é o povo que vai dizer o que tem que ser feito, é você. Foi por aí que ele caiu, Saul. Você pode ler a história de Saul, você vai ver que ele diz assim para Samuel. Samuel chega e fala para ele, Saul, você é louco? Deus falou que era para matar todo o povo, era para matar o gado, destruir tudo, não trazer nada. Eu estou ouvindo um som de animais lá fora. Você é rei, você representa a autoridade de Deus sobre Israel. Deus te deu uma ordem, ele foi muito claro, não deixa ninguém vivo. Resposta de Saul, mas o povo pediu. Saul. Filhos mimados. Eu louvo a Deus que Deus está levantando nessa igreja uma geração de filhos que não quer um líder segundo o seu coração, quer um líder segundo o coração de Deus. Quantos querem um líder segundo o coração de Deus? Então prepara o teu coração para ouvir não, amém? Não. Um líder segundo o coração de Deus não fala o que você quer ouvir, fala o que Deus manda. Se a gente falar para um filho tudo o que ele quer ouvir, querido, meu Deus, depois você vai ter que voltar corrigindo tudo o que você não fez durante uma vida. Aí Deus falou, eu vou dar para vocês um líder segundo o seu coração. Tá aí, Saul. Aí quando chega diante do gigante, o líder segundo o coração dos homens não tem fé o bastante para vencer aquele gigante. Porque fé não se gera com títulos. Fé não se gera com derramamento de óleo na cabeça. Irmãos, derramar óleo na tua cabeça não vai gerar no teu coração fé. Irmão, então o que gera fé? E agora eu vou começar a falar o que Deus quer que eu fale. O que gera no coração fé, então, irmão? Qual era a diferença entre Davi e Saul? Não sei se você prestou atenção, que Davi fala assim, o que está acontecendo aqui? Davi tinha 2 irmãos no meio. Já havia alguns irmãos. O que Davi estava fazendo no arraial, no meio da guerra? Davi não foi para guerrear não, irmãos. Davi não foi escalado para guerrear. E veja bem,
Você ser chamado para guerrear não tem a ver com o ministério, tem a ver com a necessidade do momento. Ah não, eu sou ministro de louvor, não vou interceder não. Bobinho. Não, porque eu sou pregador, deixa esse negócio de interceder para o pastor Anderson, que é homem de guerra. Bobinho. Se Deus quiser mudar o ambiente todo aqui agora, porque tem um demônio atrapalhando, Ele vai te fazer guerrear. Dependente do teu ministério. Você nasceu para satisfazer o reino. E no reino nós não temos vida. Quem vive é Jesus. No reino nós não temos um lugar. Nós estamos a serviço, amém? O que Davi estava fazendo no arraial de guerra? Servindo. Deus só chama vencedor que está servindo, querido. Deus nunca vai chamar quem está de mãos, sabe, com a arma no chão. Não. Deus só chama quem está servindo. Se você não está servindo, é o que falta para que a tua história mude e no final você saia vencedor. Davi estava servindo, foi levar comida para os irmãos. E aí ele ouviu aquela gritaria. O que está acontecendo aqui, gente? Não, tem um guerreiro lá, o cara tem não sei quantos metros de altura, e ele grita, peraí, vocês não vão fazer nada? Ei, preste atenção, vocês são loucos? Eu não estou lidando com gente comum. Ei, eu não sou da nação dos jebuseus, eu sou da nação de Israel. Vocês não são qualquer exército. Veja bem, irmãos, nós não estamos em qualquer igreja, nós estamos na igreja do reino. E na igreja do reino, Deus levantou filhos e filhas, exército do Deus vivo. Basta você se posicionar para que a tua história mude, porque Deus te chamou para vencer. Por que eu não estou vencendo? Porque não serve. Porque não serve. Você foi escalado. Os irmãos de Davi foram escalados. Escala não funciona. Já foi comprovado por A mais B que escala não funciona. Nós temos uma escala ali, diáconos. Dificilmente a pessoa está no dia. Irmãos, escala, a gente está orando para ver se não funciona. Geralmente, como é que funciona? A escala de Deus é feita pelo coração. Deus escala quem tem o coração voluntário. Deus não escala quem tem um título, quem está afim, quem não. Deus escala quem tem o coração de voluntário, disposto a fazer. Eu tenho gente disposta a fazer aqui essa noite. Quantos estão dispostos a fazer por Deus? Diga amém. É isso que atrai o coração de Deus. Os dois irmãos de Davi tinham sido escalados, mas o coração não era voluntário. Eles não sabiam nem quem é que eles estavam representando. Davi chegou para ensinar para eles: ei, vocês são do exército do Deus vivo. Por que isso está acontecendo? Davi não era de guerra, e era. Dependia do que Deus precisava. O Senhor está precisando de quê? Ah, eu preciso de alguém que toque, então eu toco. O Senhor está precisando de quê? De alguém que pregue, então eu prego. O Senhor está precisando de quê? Alguém que limpe o banheiro, tá demais. Eu aqui. O que Deus está precisando? E quem está disposto a fazer aquilo que Deus precisa, diga amém. Davi era assim. Davi chegou para levar marmita para o irmão. Aí Deus precisava de um guerreiro, o menino virou guerreiro. Ei, não, sou eu. Você chega aqui na igreja, Deus precisa que alguma coisa aconteça. E aí você espera de quem está escalado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Todo dia de manhã você acorda escalado por Deus para mudar a história da tua família. Todo dia de manhã você acorda escalado por Deus para mudar a história do teu trabalho. Todo dia você acorda escalado por Deus para mudar a história dos teus filhos, da tua esposa. Todo dia você acorda escalado para ser filho. Todo dia. Opa, estou escalado hoje. Deus precisa de quê? Eu preciso que você chore por causa do seu irmão que está caindo. Ah não. Senhor, o Senhor precisa de quê? Eu preciso de dinheiro. A minha casa está em ruínas. Não, dinheiro não, aí dinheiro não, aí dinheiro. Senhor, o Senhor precisa de quê? Eu preciso de alguém que represente, eu não preciso de um exército. Eu preciso de um Davi. Eu tenho um Davi aqui essa noite. Deus não precisa de todo um exército, irmãos. Deus não precisa dessa igreja lotada. Deus precisa de um que entenda reino, viva reino e represente esse reino. Deus precisa de um. E Davi falou: não,
Como é que eu faço para ir lá, lutar com esse guerreiro? Eu quero ir lá enfrentar esse gigante. Não, fica quieto, garoto, tu é maluco. Eu vou falar com meu pai. Não, vai embora, irmão, sai daqui, tu é doido. Tamanho daquele gigante. Não, eu falo com quem? Aí chegou nos ouvidos de Saul. Saul mandou chamar ele. Chama esse menino aqui. Meu filho, tira isso do teu coração. Você não sabe nem ler a Bíblia. Como é que tu vai pregar? O Espírito Santo é quem te capacita, amém? Tudo que você precisa para que a história da tua família mude já está dentro de você. Tudo que você precisa para que as coisas à tua volta sejam transformadas, Deus já depositou dentro de você. E se chama Espírito Santo de Deus. Já está aí. Já está aí dentro. Cultura do reino não se atrai. Cultura do reino se exala. Jesus disse, o reino já está no meio de vós. Não é venha ao teu reino, é saia ao teu reino. Está aqui o reino. Toma reino. Quem quer amor? Diga glória a Deus. Recebe aí, eu amo vocês. Pastor ama vocês, essa igreja ama você. Quem precisa de perdão? Está perdoado, porque do trono é que é liberado todo perdão. Receba o perdão, joga a culpa de lado e viva o reino. Já dentro de você o reino. Davi não carregava Israel, ele era Israel dentro do reino. Quem enfrentou o gigante não foi o exército, foi o exército. Eu vejo vários exércitos aqui, querido. Vários exércitos tem aqui. Tem um exército para cada rua de Curicica aqui, ó. Tem um exército para cada família aqui, querido. Tudo pode mudar se você entender que o reino de Deus já foi depositado dentro de você. Deixa fluir. Deixa fluir o reino. Davi chegou diante do rei e falou: esse circunciso, meu rei, o que está acontecendo? Um homem, nós somos o exército do Deus vivo. Ele: não, meu filho, tudo bem, você está empolgado, né? Porque vida com Deus gera empolgação. Distante de Deus nós nos abatemos, nós duvidamos, nós não cremos. Distante de Deus nós perdemos a fé, a segurança, a confiança. Perto de Deus, irmãos, qual filho perto do pai não se sente invencível? Qual filho perto do pai não se sente imbatível? Mexe comigo, ó. Vai, pai. Sim ou não? Quem já viu filho assim que se garante no pai? É o que Deus espera de você. Você se garante no seu pai? Eu sou imbatível porque eu me garanto no meu pai. Ei, vocês são um exército, Deus vivo, um pai. Não, eu vou lá. E aí e Saul diz assim: tá, você vai fundamentado em quê? Você fez quantos anos de teologia? Você sabe tocar que instrumento? Você é de que ministério? Quem te ungiu? Quando foi que derramaram óleo na tua cabeça? E essa resposta de Davi é que eu queria que ficasse no seu coração. Davi diz assim: olha só, deixa eu te contar uma história. Eu estava apacentando as ovelhas do meu pai, e veio um urso, veio um leão, e eu fui para cima dele na força do Senhor, e o Senhor me deu força para abater aquele leão e aquele urso, e eu tirei a ovelha da boca daquele leão. Irmãos, presta atenção aqui um minutinho. Davi foi contar história para Saul. Davi foi contar uma história para Saul. A resposta dele não foi: não, eu vim em nome do ministério tal. E não, a resposta dele foi: eu tenho uma história com Deus. Você sabe por que eu vou vencer, Saul? Porque eu tenho uma história com Deus. Irmãos, antes de vencer qualquer gigante, você precisa ter uma história com Deus. Por que Davi tinha fé? Porque Davi tinha uma história com Deus.
Veja bem, Davi não era rei, Davi era um menino que tinha uma história com Deus. Sabe o que eu vejo aqui essa noite? E eu não sei, né, a história de cada um, mas irmãos, tudo que você tem sofrido e vivido até aqui é a construção de uma história para quando você sentar no trono para governar o que é divino. Sabe o que Deus estava fazendo com aquele menino Davi? Construindo uma história. Porque todo gigante que se levantasse contra ele ia precisar de alguém que tivesse história com Deus. Sabe o que Saul não tinha? História com Deus antes do óleo. Saul não tinha história com Deus antes da unção, antes do profeta falar, vem cá, bota a cabeça aqui, toma óleo. Ele não tinha a história de Deus para Saul, começou depois do óleo. Irmão, se a tua história começa depois do óleo, quando o gigante chegar, você duvidará. Mas se você já tem história antes de ser qualquer coisa, presta atenção, quando o gigante vier, você terá fé, segurança e confiança de quem te chamou, porque você vem baseado na tua história com Deus. O que nos movimenta a estar diante do gigante é a história que nós temos com Deus. Eu sinto muito se você não tem, começa a buscar essa história, porque Deus quer levantar gente para bater gigante nesse lugar. Davi disse, ei Saul, com todo respeito meu rei, eu tenho história com Deus. Quando os gigantes se levantam diante de mim, eu sei quem eu clamo. E Ele é poderoso para mudar as situações, reverter as situações. Todas as vezes, meu rei, que eu estive diante de dificuldade, eu clamei ao Senhor dos exércitos, e Ele esteve comigo quando o teu exército não estava lá para fazer. Porque quando ele estava enfrentando o leão, não tinha um exército de Israel para ajudar ele com o leão, mas tinha o Senhor dos exércitos. Nem sempre o teu pastor vai estar contigo, mas o Senhor dos exércitos está lá. Nem sempre o teu líder está contigo, mas o Senhor dos exércitos está contigo. É claro que por amor nós vamos tentar te poupar. A preocupação de Saul era, né, esse menino, meu Deus, garoto. Saul tinha a obrigação de saber a história que Davi tinha com Deus? Não. Eu tenho a obrigação de saber qual é a tua história. Você sabe qual é a minha história? Não. Alguns aqui conhecem alguma coisa. Irmãos, a história que eu ouvi ontem da irmã que eu fui lanchar com ela, a história que eu ouvi dela foi como uma revelação do trono de Deus para a minha vida. Eu falei, como é que alguém vive algo assim com Deus? Ei, a tua história é o bastante para mudar tudo que está à tua volta. O que está faltando, vai para frente, querido. Vai para dentro do gigante e fala, ei gigante, você vem com as tuas técnicas de Muay Thai. Ei gigante, você vem falando bonito. Ei gigante, você vem tirando os meus amigos da minha volta. Ei gigante, você tirou todos que me apoiavam, e eu estou só. Mas é só porque eu cheguei aqui baseado numa história com o meu Deus. E o que me sustenta é essa história. Quantos aqui tem uma história com Deus? Diga glória a Deus. O que vai te fazer abater os gigantes é a história que você tem com Deus. Você já tem uma história daqui para trás. O que vai acontecer daqui para frente é consequência dessa história linda, de dor, de sofrimento, de perseguição que Deus trabalhou na sua vida. Por que a história que Deus constrói para nós tem que ser bonitinha? A história desse menino não era bonitinha. Ele era rejeitado pelos irmãos. Ele vivia isolado no meio das ovelhas, tocando harpa para o Senhor, vencendo o leão. Enquanto estava todos os irmãos fazendo o que todo mundo faz, ele estava fazendo aquilo que ninguém quer fazer. O irmão dele falou para ele assim, o que você está fazendo aqui? Cadê as ovelhas? Porque quem está cuidando das ovelhas do meu pai? Ei, cada um no seu lugar, irmão. Guerreiro sou eu, você é só um pastorzinho. Só que o guerreiro não fez nada e o pastorzinho tinha uma história com Deus. Deus não está procurando guerreiros, Deus está procurando filhos que têm história com Ele.
filho que tem história com Ele crê que Ele pode mudar qualquer situação, porque já viveu com Ele todo tipo de livramento, todo tipo de provisão. O que falta? É trazer a memória, agora que está de cara para o gigante. Antes do gigante, você tem que trazer a memória. Alguém vai te... você não pode, posso. Eu vou lá enfrentar o gigante sim, porque eu tenho uma história com Deus. Como é que o incrédulo vai conhecer Jesus? Através da nossa história. Disse o Senhor Jesus: ei, está curado? Tá. Agora vai falar para a tua família tudo que Deus fez por você, porque a tua história vai mudar quem está à tua volta. A nossa família, ela não vai ser conquistada para Jesus baseado no que eu falo, mas em quem eu sou com Deus. É na minha história com Deus. Eu tenho uma história. O que o povo precisa ver aí fora? O que Curicica está com sede de ver? Filhos que têm história com Deus. O que o povo está procurando, irmãos? Qual é a sede da nação? É de filhos que têm uma história. Senta aqui. Ei, o gigante está te afrontando, eu vou vencer ele para você. Mas antes de eu vencer o teu gigante, deixa eu te contar a minha história. Eu sofri, eu perdi, eu fui traído, eu fui caluniado, eu fui rejeitado, eu fui abandonado. Mas isso tudo faz parte de uma história poderosa que Deus está construindo. Porque no dia que Ele me levantar como rei, e a Bíblia diz, ei, preste atenção, Apocalipse diz que o Senhor é Senhor de reis e sacerdotes. Ele é rei dos reis. Ele é rei dos reis. Cada um de nós carrega o reino de Deus dentro de nós. Eu sou rei desse reino. Preste atenção, irmãos. Nós somos rei desse reino. Você entende que é rei do reino? O reino de Deus está aqui, ó. O que você precisa? Governar o reino. Governar o reino. Quem perdoa é você, com entendimento, não com o coração. Você não perdoa porque sente, você perdoa porque a Bíblia manda. E a palavra de Deus é a minha lei. Então, com entendimento, eu sou rei do reino. Quem governa esse reino aqui sou eu, para o rei. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Porque o Senhor é rei dos reis. O que o povo precisa é ver o reino manifestar quando os reis liberarem esse reino. Precisamos, baseado na história que temos com Deus, liberar o reino de Deus dentro de nós, irmãos. Os sofrimentos que Deus libera a nosso favor não é para gerar monstro, é para gerar filho. Jesus não foi para a cruz para virar um endemoniado. Ele foi para a cruz para virar libertador. Deus não te faz sofrer para que você seja um oprimido, um depressivo, um isolado. Não vou para a igreja porque estou mal. Seja rei do reino. A cruz faz de você filho. Diga glória a Deus. O que Deus está gerando em você é história, porque o gigante está se levantando, irmão. Está pensando que ele levantou? Levantou ainda não, ele está levantando. Ele está desafiando a igreja. Está aí fora, tem leis lá do governo lá para desafiar a igreja. Os gigantes estão se levantando na encolha para desafiar a igreja do Senhor. E o reino vai precisar de gente que tem história com Ele, que diz: ei, gigante, eu não temo tuas lanças, eu não temo teu escudo. Por quê? Porque eu tenho uma história com o meu Deus. E a história de dor, de sofrimento, de perda gerou em mim um guerreiro. Porque nesse momento a igreja do Senhor precisa de guerreiros. Gente que não se abate porque está ferido, mas avança. Por quê? É rei do reino. Você pode ficar de pé?